Olá, boa noite. Terça-feira, 10 horas, já estamos no ar com mais um Além dos Fatos. Amanhã, quarta-feira, é dia de decisão para o nosso país. E eu quero te fazer a pergunta do dia. Quando você tem que tomar uma decisão importante em sua vida, como que você reage? Passe em nossas redes sociais, os nossos internautas já estão interagindo. Hoje tem música com o cantor Henrique Torres e, claro, a nossa mensagem especial com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Hoje vamos falar sobre decisão aqui no Além dos Fatos e responde a nossa pergunta do dia: qual é a sua reação quando precisa tomar uma decisão importante? Passa em nosso Facebook, facebook.com/Além dos Fatos, responde a nossa pergunta do dia e eu quero ler a sua resposta, a sua interação aqui no ar. Se você ainda não é o nosso seguidor também no Instagram, passa lá, @Instagram, @Além dos Fatos, NT, e posta uma foto aí, você assistindo o nosso programa, interagindo conosco em nossas redes sociais. E claro, se você perdeu alguns dos nossos programas, passe em nosso blog também, no nosso site, novotempo.com/Além dos Fatos. Lembrando, passe em nosso Facebook, responde a pergunta do dia: qual é a sua reação quando precisa tomar uma decisão importante? Eu já quero começar o nosso programa apresentando ele que voltou ao nosso programa, ele que é conselheiro familiar, terapeuta também. Boa noite, pastor Marco Lamarques, tudo bem com o senhor? Boa noite, Luciana. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela decisão, pela pauta do programa, um tema assim muito importante e mais do que nunca pertinente para esse momento que nós estamos vivendo em nosso país, né? Pois é, eu quero saber, Marco Lamarques, quando você precisa tomar uma decisão, você é daquelas pessoas que procrastinam ou você é pronto em tomar a decisão? Como que é? Existe todo tipo de situação, né? Tem decisões muito importantes que precisam de momentos de reflexão, você precisa de avaliação, às vezes cálculos financeiros e envolvem outras pessoas, dependendo da situação. Mas eu acho assim, o maior problema quando você toma a decisão é você tomar por impulso, sem ter uma base concreta, sem ter um fundamento, sem ter uma referência. Esse é problema isso aí. Está todo mundo na tensão, na expectativa. Amanhã é um dia decisivo para o país, né? Está todo mundo na expectativa. Vamos ver o que as pessoas falaram em nossas redes sociais, em nosso Facebook. Quando elas precisam tomar uma decisão, como que elas reagem? Vamos ver? Quando eu preciso tomar uma decisão, fico bastante tensa. Procuro auxílio de pessoas de confiança que possam me ajudar. É uma atitude interessante, né? Muito boa, da Solange. Pessoas que ela confia, né? Não pega opiniões aleatórias, né? De pessoas que ela não tem afinidade. São pessoas que fazem parte do seu convívio, né? A interação da Maria da Penha, ela que é de Extrema, Minas Gerais. Geralmente, quando tenho que tomar uma decisão, me sinto ansiosa e preocupada. Mas uma boa conversa com um amigo de confiança, olha, nós falamos na interação anterior, acalma o coração. Um abraço, Maria da Penha, para você que está conectada com a gente, nos acompanhando aqui. Domingos Azevedo, de São Paulo, capital. Creio que para tomar uma decisão, precisa ter muita calma, pois um passo errado pode comprometer a vida inteira. Nós iremos conversar isso também aqui daqui a pouquinho com o nosso terapeuta e conselheiro familiar. Essas são as nossas interações do dia. Você pode participar, passe em nosso Facebook, está aparecendo na sua tela. Qual é a sua reação quando precisa tomar uma decisão importante? E por falar em decisão, amanhã o nosso país passa por uma decisão política muito importante, não é isso? Vamos ver o que os sites de notícias estão falando sobre a votação que teremos amanhã do impeachment. Presidente interino da Câmara decide anular tramitação do impeachment. Essa foi uma notícia que gerou bastante polêmica, não é isso? Vamos ver o que aconteceu horas depois. Maranhão decide revogar decisão que anulou sessão do impeachment. A mesma pessoa que pediu anulação revogou. Isso gerou uma comoção no país, não foi uma decisão que você toma e de repente você volta atrás. Repercute, tem prejuízos ou
ou vantagens na nossa vida também pessoal? Eu acho importante, Luciano, nós vemos alguns fatores. A questão de eu decidir de maneira errada e corrigir não é errado, não é degradante, não. É melhor eu corrigir do que deixar a coisa andar mesmo errada. Esse que é o problema. Aí as consequências vão ser piores. Mas assim, as nossas decisões elas acontecem muito influenciadas por dois fatores importantes. O ambiente que a gente cresceu da nossa família e o ambiente social que nós nos envolvemos. Isso influencia a gente. A maneira como a gente analisa as pessoas, a maneira como a gente até escolhe e até a velocidade com que a gente toma as nossas decisões, as opiniões. Mas, assim, buscar conselhos de outras pessoas é importante. Buscar, principalmente pessoas mais fundamentadas na área. Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu preciso tomar a decisão, que carro que eu vou comprar? Então, consulto concessionárias, valores, aí vou ver a questão de mecânica, custo-benefício. Manutenção, né, que é mais Então, tem que ver barato. pessoas que entendam e perguntar para pessoas que já têm um carro, por exemplo. Um exemplo que nós estamos dando aqui. Mas, assim, eu não posso viver em função de agradar as pessoas. Por exemplo, eu tomo as decisões, a minha atitude, a minha postura é em função de pessoas. Eu quero ser aceito pelas pessoas, eu quero ser popular, por exemplo. Então, a roupa que eu uso, a escolha que eu vou fazer, por exemplo. Esse senhor, ele está ocupando agora uma posição de muita importância no país. Muita responsabilidade. E ele, logicamente, ele é influenciado por partidos, por políticos, por ideias partidárias, ideias políticas. E até onde ele pensou em tomar essa decisão em função de determinado grupo, ou uma determinada pressão posição. externa, né? Aí você não vai pelo que seria mais correto, mais coerente. Você vai ou para agradar a si mesmo, que é uma coisa que muita gente faz, ou você vai para agradar os outros. Então, não há problema você consultar as pessoas. O problema é quando você faz isso acima de valores, de princípios, da coerência, para você se tornar popular. Aí nós entramos em problemas. Mas se acontece isso, há tempo ainda de nós corrigirmos o nosso erro, reconhecermos a precipitação ou aquele momento de decisão por impulso e tomarmos novamente o rumo das coisas. É melhor do que permanecer no erro, né? Porque, principalmente de um assunto desse extremamente importante para o país e de extrema influência na vida dos brasileiros, né? Com certeza. Nós fomos às ruas, Marcos, saber das pessoas, né? Quando você precisa tomar uma decisão, como que você reage? Vamos ver? Tomar decisões para a senhora é difícil? Não. Ser rápida. Rápida. Acho que você tem que resolver na hora. Por quê? Um pouco. Tomar uma decisão Por quê? porque eu sou meio assim confusa. Não, pra mim não. Por quê? Eu já sou curta e grossa, que eu tenho que tomar, eu já faço de uma vez. Como que você reage quando tem que tomar uma decisão? Como você se sente? Você ouve a opinião das pessoas, ora, ou você fica ansiosa, nervosa? Olha, primeiro eu oro. A primeira coisa que eu faço é pedir uma iluminação assim divina, né? Eu faço minhas orações e tomo a iniciativa, né? Você já teve que tomar alguma decisão que teve algum resultado que você não esperava? Não. E a gente fica sempre com aquela sensação assim, eu podia ter sido menos ansiosa, eu poderia ter avaliado mais, entendeu? Eu acho que todos nós cometemos erros, né? Existem pessoas que são mais práticas, né? Outras já deixam o tempo passar, vamos ver como as coisas vão fluindo, né? Agora, a tomar decisões sempre mexe com as nossas emoções? Sim, porque envolve consequências, né? E o fato de você ter prudência não é errado. O problema é quando você se torna inseguro demais para tomar decisões. Você fica adiando as decisões. Uma coisa que a gente tem que entender, nós nascemos num mundo com coisas boas e coisas ruins, e nós estamos sujeitos a frustrações. Nós não podemos deixar tomar decisões em função para não enfrentar frustrações. Todo dia que eu me levanto, eu vou enfrentar coisas boas e coisas ruins. Nem tudo vai ser bom como eu planejei. Então, as minhas decisões têm que ser tomadas em função do quê? Eu assumo a minha responsabilidade, eu estou disposto a enfrentar até mesmo as frustrações, essas coisas difíceis. Mas o que é importante é eu entender assim, que no mundo que eu vivo, as coisas estão numa velocidade muito grande e muita proposta para mim, muitas escolhas para mim.
Só que essa sociedade moderna, ela não ensina você a gerenciar isso. Então, nós temos que estruturar até o que o Dr. Augusto Cury chama de o eu gerente. Eles a sociedade contemporânea não te dá o eu gerente. Então, você tem que desenvolver esse eu gerente com, essa senhora falou bem, consultando a sabedoria de Deus, consultando, como nós já falamos aqui, pessoas mais experientes, analisando se dá para esperar, espera um pouco, ver o outro lado. Eu vou me casar, eu preciso, claro, tem que ter muita prudência com relação a isso. Mas, assim, esse eu gerente, às vezes, a gente não entende que ele é necessário. E a sociedade nos cobra demais. Não, você tem que mudar, você tem que... É o tal do descartável, tem que pegar outro, é o carro novo, é a TV, é o namorado, é a namorada, é a vida, é a profissão. Calma, administre essas coisas com prudência, com coerência, avalie os princípios. Nós não podemos viver fundamentado em coisas superficiais, efêmeras. Nós temos que ter referências, nós temos que ter princípios para isso. Isso é muito importante. E para isso é necessário tempo, né? Sim, e às vezes você vai precisar tomar uma decisão. Será que eu entro nessa rua ou não entro? Mas eu já me preparei para aquele trajeto, eu mais ou menos tenho ideia para que aquilo não seja precipitado e depois traga consequências trágicas para mim, né? Tá, ok. Temos perguntas da Vamos rua. lá. Vamos ver qual é a sua dúvida agora? Vamos ver de quem é a pergunta? Oi, Luciana. Eu quero saber por que tomar decisões é tão conflitante? Tem pessoas que passam, tem gente que perde a noite, fica ansioso, né? Não consegue fazer nenhuma outra atividade enquanto não toma aquela decisão. O que é que acontece? Aí nós estamos falando sobre a questão da sociedade contemporânea, né, da cultura que nós vemos hoje. Uma das coisas que mais acontece hoje com as pessoas é enfrentar a ansiedade. Alguns vivem ansiedades muito grandes. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, que está nos assistindo, é importante que veja isso. Eu não vou conseguir evitar as frustrações. Porque tem muita gente que vive hoje essa ideia, a era do ressentimento, quer dizer, ninguém pode discordar, eu não posso errar. Não, você aprende errando. Então, você que está assistindo a gente, entenda isso. Você vai aprender errando. E na hora que você cometer erros, os erros vão te ajudar. E outra coisa importante para você, evite erros fazendo a tua base coerente com princípios fundamentados. Por exemplo, a Bíblia Sagrada é uma boa referência para você. Bons livros são boas referências para você. Agora, o medo de tomar as decisões, para cada um tem um nível. Tem pessoas que são mais espontâneas, elas são mais seguras. Essas vão ter mais facilidade, Luciana. Agora, tem pessoas inseguras, mais introvertidas, que elas vão demorar mais para tomar a decisão, vão pensar mais. Mas o fato de você pensar mais não está errado. Só que você vai ter que tomar a decisão. Não permita que isso te cause angústia, medo. Lide com isso sabendo assim, se não der certo, eu vou pensar, vou avaliar, vou calcular, vou rever, vou consultar, vou analisar. Mas as frustrações podem ser administradas lá na frente. A gente cresce com isso. Agora, Marco, decisões, por exemplo, falou aí de decisões pessoais, né? Sim. Agora, decisões que estão fora do nosso controle, como essa questão política que nós estamos enfrentando agora. Como reagir, né? A frustração que são frustrações que vêm através de decisões que nós tomamos, mas também frustrações que vêm através de decisões que nós não temos o controle. Como que deve ser a nossa reação? Como que devemos nos comportar diante dessas decisões que estão fora do nosso controle, né? Então, isso é muito importante entender, que tem coisas que não dependem de nós. É aquilo que nós falamos, cada dia tem suas perdas e seus ganhos. E se eu estou falando para alguém aqui, nós estamos falando para alguém que tem dificuldade de lidar com essas perdas e ganhos, é importante que esse gerenciamento, o eu gerente, que a gente falou aqui, ele precisa lidar com isso também. Às vezes você aprende por aí que você não pode não pode errar, mas como é que você vai conseguir lidar com isso? Se nós estamos num ambiente que as outras pessoas, ou por exemplo, nosso governo tomou decisões, então eu vou gerenciar o meu ambiente, mesmo que as coisas não sejam iguais ou como eu gostaria, mas eu vou respeitar essas decisões, porque nós somos autoridades, e vou procurar contribuir a fazer a minha parte. Antes de culpar os outros pelas decisões, eu tenho que assumir a minha responsabilidade pelas minhas decisões no meu espaço onde eu vivo, na minha comunidade, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha rua, no meu prédio, no meu bairro, fazer o meu melhor para que essas decisões de lá possam ser, quem sabe, melhoradas pela minha atitude, pela minha decisão, dentro desses valores fundamentados, né? Muito bom. Temos mais perguntas. Vamos lá? Oi, Luciana. Meu nome é Gisele. Eu gostaria de saber como fazer para não adiar decisões importantes na vida.
Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Olha, Winston Churchill, ele disse assim, sem coragem, nós perdemos a oportunidade de tomar decisões e de ter atitudes. Coragem é a principal atitude para você ter boas escolhas. Então, tem que ter coragem. Não uma atitude impulsiva, é diferente. Coragem é você, por exemplo, saber que eu vou decidir fazer uma faculdade, eu vou ter que ter coragem para levantar cedo para o meu trabalho, para estudar, passar horas estudando, para enfrentar desafios, eu tenho que ter coragem. Mas eu tenho que ter coragem sempre fundamentada em coerências, Luciana. Porque, às vezes, as nossas expectativas não são coerentes. As nossas expectativas são fundamentadas no que os outros falam por aí, às vezes nas pressões do grupo. Eu tenho que ter expectativas que são coerentes com a minha realidade, com o meu contexto que eu vivo, com a minha capacidade financeira, com a minha capacidade de desenvolvimento, de produção. Tudo isso aí tem que ser levado em conta. Entender que eu não sou igual aos outros, eu sou diferente. Então, o meu tempo é diferente do tempo dos outros. Então, se o outro já toma, mas o meu irmão ele toma a decisão rapidinho, eu demoro mais. Não tem problema. Toma a sua decisão, só não fique adiando isso por falta de coragem ou por medo de que você vá tomar uma decisão que vai te frustrar depois. Não tem como fazer isso, né? Você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum desse jeito. Tem que ter atitude, não é isso, Marco? Coragem, Vamos à próxima, coragem. Vamos ver a próxima pergunta? Oi, Luciana, meu nome é Thelma. Eu gostaria de saber como reparar os danos de uma decisão errada. Essa aí, né? Depois que o leite derramou, já era. Como que pode reverter essa situação? Como que pode mudar uma decisão equivocada? Como é que faz isso, Eu acho, Luciana, Marco? que é fugindo de uma grande tendência humana, negação. É assumir a sua responsabilidade pelo que você escolheu. Tá? Às vezes as pessoas acham que isso é uma fraqueza, né? Não, é uma virtude. É uma virtude muito grande. Muitas pessoas estão sofrendo, e alguém até que está nos assistindo aqui pode estar passando por isso, estão sofrendo porque tem negado a assumir as atitudes dos seus erros. Nós estamos sujeitos a erros. Não tem como encontrar uma pessoa perfeita no mundo, no casamento, na família, no trabalho. Agora, eu digo assim, olha, eu errei, tomei a decisão, errei, mas eu estou disposto a corrigir, acertar isso. Não viver um eterno erro, né? Continuar. Agora, tem pessoas que fazem escolhas até mesmo que prejudicam a si mesmas com uma espécie de uma autopunição. Então, é um assunto que precisa ser acompanhado, às vezes precisa de uma orientação de um profissional na área de psicologia, psiquiatria, porque às vezes a pessoa só toma decisões que trazem danos, se relaciona com pessoas que machucam, que magoam, e está sempre vivendo assim. Então, corrija essas escolhas erradas tomando uma atitude. Você precisa assumir os seus erros, mas também ter responsabilidade e corrigir isso de uma maneira bem prática. O que é possível para mim? Por que eu estou fazendo isso? E fazer o que é mais adequado para a sua realidade, né? Certo. Agora temos mais perguntas? Não? Agora, doutor Marcos, doutor Marco, para quem procrastina uma decisão, essa pessoa está querendo, de uma forma inconsciente, fugir da realidade? Pode ser. Fazer uma autonegação da situação que você está vivendo? Você pode estar transferindo a responsabilidade para o teu pai, para a tua mãe, para o teu chefe, para o teu vizinho, para o teu amigo, para o camarada que está no trânsito com você. Essa maneira de transferir responsabilidade é um problema tão grave quanto a negação. Então, nós temos que... E, geralmente, a pessoa insegura, a pessoa que não aprendeu pelos seus pais a assumir a sua responsabilidade, ela sofre com isso. Porque ela sempre se sentiu mais confortável transferindo a responsabilidade para os outros. Isso é muito perigoso. Então, enfrente, seja corajoso, enfrente a responsabilidade das suas escolhas e coloque isso como um ponto principal nas suas decisões. Às vezes você vai poder errar. Pense, analise, ore, peça ajuda de Deus, mas siga assumindo a sua responsabilidade. E se errar, corrija. E focado, sempre focado em acertar, mas se errar... Assuma. Eu errei, não há problema disso. Outros erraram, mas eu vou acertar. E não há fraqueza alguma nisso, não é? De maneira nenhuma, isso é positivo. Virtude. Pessoas maduras, pessoas com um caráter bem posicionado, elas assumem os seus erros. Thomas Edison, que é o grande exemplo disso, errou quantas vezes para conseguir chegar na lâmpada, né? Mas ele assumiu os seus erros até que conseguiu
diante dos seus erros, aprender hoje nós temos uma iluminação aqui no estúdio, né? Com certeza. Eu quero agradecer a presença aqui, doutor Marco. Muito obrigada mais uma vez. Ele voltará outras vezes aqui em nosso programa, viu? Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Agora, quem já está aqui, pastor Gilson. Eu quero saber, pastor, o senhor é uma pessoa decidida? Mais ou menos. Dizem que isso também é virtude, né? Quando a pessoa avalia mais para tomar uma decisão. Eu costumo ser assim, cuidadoso. Bom, depende da decisão, né? Algumas decisões são simples, são corriqueiras e se errar, a consequência é pequena. Mas quando eu percebo que é algo assim mais sério e poderá trazer consequências maiores, então a gente precisa pensar mais, né? Principalmente quando envolve outras pessoas, consultar né, a Deus, às vezes consultar outras pessoas. Sim, você disse bem, né? Porque tem decisões que não vão afetar só a gente, vão afetar outros, né? Aí é de mais responsabilidade Sem ainda, dúvida, né? sem Vamos dúvida. mandar abraços? Vamos lá. Já vou começar aqui com os meus. Um abraço para o pastor Ednelson Storck e todos os amigos lá de Presidente Prudente e Rancharia, interior de São Paulo, onde tive o prazer de estar esse final de semana. Abraço também para a irmã Késia e suas filhas, a Juliana e a Kívia, que são de Ipaba, Minas Gerais. Terra boa. Quero mandar um abraço também para os amigos lá de Imperatriz, no Maranhão. Se o Senhor me permitir, nesse próximo final de semana estarei lá participando do Impacto Esperança e também da reinauguração da TV Novo Tempo aí de Imperatriz, Maranhão. E tem outros aqui, Lu, para o Theo Alves dos Santos, Sinop, Mato Grosso, para Cleo Viviane de Juazeiro do Norte, Ceará, para Eliane de Nogueira, Cosmópolis, São Paulo. Também para o André Marcos, de Patrocínio, Minas Gerais, e para o Bernardo Silva, de Carira, Sergipe. Certo, temos mais abraços aqui também. Angélica Souza, de Campinas, São Paulo, aqui pertinho. Temos também a Joana Cardoso, Niterói, Rio de Janeiro. Emanuel Tavares de Souza, Montes Claros, Minas Gerais. Alberto Cunha Ribeiro, Goiânia, Goiás, né? Temos também a Caroline Barbosa Guarulhos, que está aniversariando. Não, calma, ela é de Guarulhos, São Paulo, e está aniversariando hoje. Parabéns para você, Caroline, ela que é prima de uma funcionária nossa aqui da TV Novo Tempo. Ok. Então vamos falar agora do Impacto Esperança, Vamos. né? Eu quero mostrar aqui para você esse livro maravilhoso, Esperança Viva, uma escolha inteligente, de autoria do pastor Ivan Saraiva. Nesse próximo sábado vai acontecer algo espetacular. Milhares de pessoas em todo o Brasil e nos demais países da América do Sul vão sair às ruas entregando este livro de presente para você. Eu quero estimular você ao perceber o pessoal com esse livro aí na mão. Peça o seu, é um presente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está dando para você e acredite, esse é um material excelente. Como disse outro dia, é uma mensagem forte, uma mensagem oportuna, que com certeza vai iluminar a sua vida. Se você tem interesse de ganhar esse presente, a partir do dia 14 de maio, procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Exatamente. Vai lá que você vai receber esse presente. Exatamente. Hoje é dia de decisão aqui no Além dos Fatos. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem especial da noite. Mas agora tem música com o Henrique Torres. Sou capaz de perceber que fui criado para outro viver. Que satisfaça os meus desejos e a saudade a arder. Quanto mais eu vivo aqui, muito mais sede tenho em mim. O que eu anseio há de vir, de anos-luz além daqui, e eu
perceber aquele momento quando encontrar o Rei, por fim justificado em sua presença, de pé eu estarei, mas enquanto eu vivo aqui, que o seu reino viva em mim, só assim irei servir como ele serviu, e eu aguardo, pois eu sei que o verei, em suas mãos eu tocarei, um redimido e redentor, juntos no tempo e no espaço, pois eu sei que o verei, em suas mãos eu tocarei, o eterno e eu, juntos no início de um tempo sem fim. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Eu estou feliz pela honra que o meu Senhor me dá de estar aqui e também pelo prazer que você me dá de estar aí, de estar na sua companhia, de estar agora na sua casa. É sempre uma alegria e um prazer poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Este último final de semana lá em Presidente Prudente, um senhor me mostrou uma foto de uma senhora, a dona Maria José. Ela mora em Lagarto, Sergipe, e está com o corpo marcado pela sua enfermidade. E eu soube, inclusive, Maria José, que você assiste ao programa Além dos Fatos, a TV Novo Tempo, mas percebi por aquela fotografia o quanto você tem sofrido. Confesso que quando vi aquela foto me senti assim triste e tenho lembrado de você e orado por você nesses últimos dias. E o meu pedido a Deus é que Ele renove a sua fé, renove a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Quando vi a sua foto, me lembrei da história de Jó. É possível que você conheça a história desse homem de Deus, que sofreu tremendamente, mas ainda assim manteve segura sua confiança no Senhor. Essa é a oração que eu faço por você e para você, pedindo a Deus que renove a sua fé e a sua confiança. Há muitas coisas nessa vida que a gente não entende. Algumas respostas nós só teremos na eternidade, mas ainda assim continue confiando no Senhor. O Senhor pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente, Ele não está indiferente ao seu clamor, à sua realidade. Por isso, querida Maria José, continue confiando no Senhor. E é claro que eu digo essas palavras pensando nessa senhora, mas também em você que talvez esteja passando por um momento aí muito difícil na vida, seja em que aspecto for, coloque seus olhos em Deus, confie nele e vamos para frente. Um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nós estaremos todos juntos para sempre com o nosso Senhor. Vamos orar então para nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, te peço, meu Senhor e meu Deus, por tua bondade, que tu nos ilumines, Senhor,
ao participarmos dessa reflexão em Tua Palavra, para que a mensagem nos oriente segundo a Tua vontade. Pedimos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, essa quarta-feira será um dia importantíssimo para o nosso país, uma vez que os senadores estarão fazendo lá a votação no sentido de que o nosso atual governo permaneça ou seja impedido. Se, porventura, a decisão for na questão da manutenção do governo ou no impedimento do governo, se essa decisão será acertada ou não, a grande verdade é que só o tempo vai mostrar, não é? Nós pensamos que é exatamente isso que vai acontecer. O tempo nos mostrará se a decisão de amanhã, seja em que direção for, será uma decisão acertada ou uma decisão equivocada. Sabe que no aspecto individual também, todos nós, no nosso dia a dia, tomamos decisões. E como eu disse há pouco, algumas decisões são corriqueiras, são coisas simples, são fáceis e a gente não pensa muito para tomá-las. No entanto, há outras decisões que são maiores, que são mais importantes, porque as consequências dessas decisões são consequências grandiosas, como na questão da escolha da profissão, a escolha do cônjuge, né? Alguém com quem você vai casar, essas são decisões que afetam tremendamente a nossa vida, por isso a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado ao tomarmos essas decisões que são importantes. Mas eu quero hoje falar para você a respeito de uma decisão que está muito acima das decisões mais importantes que nós temos que tomar aí durante a nossa vida. Porque essa decisão, ela tem a ver com o nosso futuro, mas nosso futuro eterno. Segundo a palavra do Senhor, todos nós seres humanos precisamos em algum momento da vida tomar essa decisão e renová-la no nosso dia a dia. E essa decisão tomada e mantida, ela vai definir o nosso futuro e futuro eterno. Eu quero convidar você já então para abrir a Bíblia, e a minha já está aberta aqui no livro de Josué, capítulo 24. Se você tem aí a Bíblia, Josué, capítulo 24. Josué foi um grande homem de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito para a Palestina, o chamado Êxodo, é provável que Josué, que vivia ali no Egito como escravo, assim como seus demais compatriotas, é possível que Josué tivesse cerca de 45 anos de idade. Eles peregrinaram pelo deserto por mais 40 anos. Aos 85 anos de Josué, no 40º ano do Êxodo, quando estavam na iminência de entrarem na terra prometida, então Moisés, o grande líder, aos 120 anos de idade morreu. E Deus chamou Josué e o colocou na liderança do povo. E por cerca de 25 anos, dos 85 aos 110, Josué liderou o povo de Israel. Quando a gente estuda o livro de Josué, a gente percebe que ele é basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte, Josué trata a respeito da história da conquista da Palestina. E na segunda parte do livro vem então um relato a respeito da divisão da terra entre os seus conquistadores. Josué foi para o povo de Israel um tremendo exemplo de um homem corajoso, simples, porém leal, confiante em Deus, um homem consagrado ao Senhor. Quando Josué falava, o povo ouvia, porque o exemplo de Josué dava força às suas palavras. Eu leio Josué capítulo 24, versos 14 e 15, está escrito assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estas palavras de Josué são muito fortes.
Ele diz para o povo, ora, vocês devem agora temer ao Senhor, vocês que já conhecem o Senhor, conhecem a vontade do Senhor, vocês que já viram tantas manifestações do Senhor, beneficiando, abençoando, conduzindo vocês. Josué está no finalzinho de sua Bíblia, também no final do seu livro, e ele apela ao povo e diz, agora, pois, temei ao Senhor, e servi ao Senhor com integridade e com fidelidade. E ainda mais, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Mas ele diz assim, porém, se parece mal para vocês servir ao Senhor, então escolham quem vocês vão servir. Se aos deuses que serviram os seus pais, ou se aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês agora habitam. Porém, ele conclui dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante desse apelo e dessa manifestação de Josué, a Bíblia diz que o povo diz, nós também serviremos ao Senhor, nós estamos decididos a servir ao Senhor. E agora no verso 23, Josué diz assim, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Ok, vocês estão decididos a servir ao Senhor, então está bem, vamos lá, vamos praticar. Primeira coisa vocês devem fazer, coloquem para fora os deuses estranhos, os deuses estrangeiros que vocês têm aí no meio de vocês. Se é para servir ao Senhor, vamos de fato servir ao Senhor e vamos servir com fidelidade, vamos servir com inteireza de coração, vamos servir para valer, diz Josué. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, que julgo ser muito importante. Há quanto tempo você tem ouvido o Evangelho? O chamado de Deus para servi-lo? E qual tem sido a sua reação diante desse chamado do Senhor? Vou repetir, pergunta simples, não é? Há quanto tempo você tem ouvido Deus chamando você para servi-lo, para segui-lo, para amá-lo, para obedecê-lo? E qual está sendo a sua reação diante desse chamado de Deus? Outro dia eu perguntei isso para alguém e a pessoa me disse assim, pastor, na verdade eu tenho ouvido, mas eu ainda não me decidi. E eu disse para ela, quando você não se decide, em realidade você já está decidindo. Você já está decidindo ficar separado do Senhor. Porque segundo a Bíblia, nós seres humanos já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos inclinados para o mal, para o pecado, e o pecado leva à morte. Davi diz lá no Salmo 51, verso 5, ele diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Efésios 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos deu vida, referindo-se a Jesus, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Espiritualmente falando, nós nascemos mortos, nascemos alienados, separados de Deus em função do nosso pecado. De modo que quando você ouve o chamado de Deus e não o atende, não segue, na verdade você já está fazendo uma decisão, já está tomando uma decisão. A decisão de permanecer onde está. E lamentavelmente quem permanece onde está e não segue para a direção de Deus, permanece na morte, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós, seres humanos, somos chamados a tomarmos uma decisão que é vital, que é crucial. Em realidade, nós não temos duas escolhas. Nós só temos uma escolha, e a nossa escolha é buscarmos a Deus, é buscarmos o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele, como já disse, que não escolhe Cristo, segundo a palavra do Senhor, já está condenado. Eu leio o texto bíblico que está aqui no Evangelho de João. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar também, Evangelho de João, capítulo 3. Agora vou ler os versos 17 e 18, está escrito assim. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê está julgado. Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aí o Senhor diz assim, quem nele crê não é julgado, no sentido de que não é condenado, mas o que não crê já está julgado, o que não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito, ou seja, do único Filho de Deus. Como eu disse para você, nós só temos uma escolha nessa vida. A escolha é seguirmos Cristo. Se nós deixarmos Cristo, então, conforme diz o texto aqui, se nós não crermos no Filho de Deus, então nós já estamos julgados, nós já estamos condenados. Nossa escolha é se nós vamos, pelo poder de Deus, deixar o mal, ou vamos continuar como estamos e onde estamos. Segundo a Bíblia, aquele que crê é justificado pela fé. No entanto, aquele que não crê é condenado exatamente por conta da sua falta de fé. Talvez você já ouviu aquela expressão, ficar em cima do muro. Tem gente que fica em cima do muro e que não se decide em relação a muitas coisas na vida. Mas eu quero dizer para você que no sentido espiritual, ficar em cima do muro, na verdade, já é se decidir. E, lamentavelmente, é claro, é decidir pelo lado errado. É decidir pelo inimigo de Deus e, consequentemente, pela morte. Eu não sei se você já ouviu essa ilustração, coisa simples, é apenas uma história ilustrativa. O indivíduo estava em cima do muro e o Senhor Jesus estava de um lado do muro e o inimigo de Deus, o diabo, estava do outro lado. Então diz a história que o moço estava lá em cima do muro e Jesus do lado de cá chamando e dizendo, filho, venha, desça, venha para cá, venha estar perto de mim. Mas o moço não se decidia e permanecia em cima do muro. E do outro lado, como disse, estava o diabo. E o moço olhava para o diabo estava quieto. Então ele olhou de novo para Jesus e Jesus disse, filho, eu estou chamando você. Há quanto tempo eu estou chamando você? Venha logo, venha estar perto de mim. Eu perdoo os seus pecados, eu dou para você uma nova vida. Vem para mim, vem para a vida, esteja comigo, desça daí. Mas o rapaz não se decidia, permanecia em cima do muro. E ele olhava para o outro lado e o diabo continuava calado. Então, outra vez, ele ouviu Jesus dizendo, filho, por que você resiste tanto? Você não está ouvindo o meu chamado? Eu estou chamando você para a vida, não é para a morte. Desça desse muro, venha para cá. Mas o moço não se decidia. E ele olhou de novo e viu que o diabo estava calado. Então, ele disse assim para o diabo, afinal de contas, por que você fica calado? Você não está vendo que Jesus está me chamando para o lado dele? E por que você também não me chama para eu descer do muro e ficar com você? E o diabo disse assim para ele, ora, para que eu vou pedir para você descer do muro, se o muro é meu? Compreendeu? A Bíblia ensina, e são palavras do Senhor Jesus, ele disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. E ele disse ainda que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos amar a um e aborrecer o outro, ou então nós vamos aborrecer este e amar aquele. Nós não podemos, disse o Senhor Jesus, servir a dois senhores. Na verdade, não há 2, 3, 4 ou 5 caminhos para o céu e para a vida. Só há um caminho. E você sabe qual é? Acredito que sim. O próprio Cristo disse, está lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Jesus é o caminho. Esse é o único caminho que dá acesso à vida. É assim que diz a palavra do Senhor. Não há outro caminho, não há outra opção. Agora um detalhe, esse é um caminho estreito, é um caminho apertado. Lembra que Jesus disse isso também? Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, disse Cristo. E são muitos os que vão para lá. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Por que será que Cristo, o caminho, é apertado? Por que será que é difícil para nós seguirmos por esse caminho? A resposta está aqui mesmo no Evangelho de João, onde nós estávamos lendo. Agora eu leio os versos 19 e 20. João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Veja, o texto é claro, está escrito, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, ora a luz não é outra senão o próprio Senhor Jesus Cristo. A luz veio ao mundo, porém os homens, está escrito, amaram mais as trevas, amaram mais a escuridão do que a luz, porque as suas obras eram más.
pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ou seja, evita a luz. Assim como um ladrão evita o policial, assim também aqueles que praticam o mal, eles aborrecem a luz que é Cristo e não se chegam para a luz a fim de não serem reprovadas as suas obras. Eu quero fazer mais uma pergunta para você, especialmente para você que já se decidiu por Cristo, você que já aceitou o Santo Evangelho, você que tem confessado Jesus como seu Salvador. Agora eu faço uma pergunta para você. E a pergunta é esta: você está aberto para conhecer e seguir novas verdades que porventura o Senhor revele a você e faça com que essas novas verdades cheguem até você através do seu estudo e de uma nova compreensão das Escrituras? Veja, quando eu falo de novas verdades, não que essas verdades de fato sejam novas, porque elas sempre estiveram todas aqui. Elas poderão ser novas para você, porque talvez você não as conhecia, então elas são novas para você. E a pergunta é essa: como você tem reagido diante dessas revelações de Deus? Você está disposto a segui-las? Está disposto a vivê-las? Outro dia, falando também com alguém sobre isso, a pessoa me disse: pastor, eu tenho entendido, mas ainda não o suficiente. Eu quero continuar estudando, eu quero continuar buscando. Eu disse: está ok, muito bem. Estude a Bíblia, ore a Deus, peça ao Senhor que lhe dê sabedoria. Agora sim, não fuja, não corra, não evite a verdade, não tenha medo da verdade. Se você ainda não está seguro, continue estudando, orando, pedindo a Deus para iluminar você, e ao compreender a verdade, peça a Deus poder para vivê-la. Mas existem outras pessoas que em realidade já entenderam as verdades, novas verdades das Escrituras. E talvez eu esteja falando para você que acompanha a TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, seja TV, rádio ou internet. E de repente, por esse seu contato com a Novo Tempo, ao a Novo Tempo levar você à Bíblia, você está aprendendo novas verdades. E você já está ciente de que essas de fato são verdades de Deus. E aí? Você tem procurado seguir essas verdades? Ou você está temeroso? Ou você está receoso? Eu quero neste momento apelar para você em nome do Senhor Jesus Cristo, que você aceite essas verdades no seu coração e tenha coragem de vivê-las, de praticá-las. Você se lembra, Jesus certa vez disse, está em São Mateus capítulo 10, versos 34 a 37. Jesus disse assim: eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Parece estranho isso, não é? Jesus não é o príncipe da paz, porque ele disse que não veio trazer paz e sim espada. E aí ele disse assim: olha, eu trago divisão, muitas vezes entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Se bem que entre a nora e a sogra não é fácil haver divisão, já tem um certo potencial aí, não é? Mas divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, por que isso? E Jesus disse assim: muitas vezes o maior inimigo do homem estará dentro de sua própria casa. E aquele, disse Cristo, que amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar mais um filho ou a filha do que a mim não é digno de mim. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele está dizendo com isso que, por mais sagrada que seja a sua relação com seus pais, com seus filhos, você e eu devemos, sobretudo, lealdade ao nosso Deus. Quando a obediência aos nossos pais contradiz a nossa obediência a Deus, então nós estamos livres para desobedecermos nossos pais e obedecermos a Deus. Porque o nosso amor a Deus deve estar acima do amor a qualquer outra pessoa. Como você tem reagido diante das verdades que tem ouvido? Você tem sido sincero e procurado vivê-las e praticá-las? Ou você está permitindo que alguma pessoa, alguma instituição, alguma circunstância, alguma tradição impeça você de avançar na direção de Deus? Ou eu quero convidar você nessa hora a decidir-se pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pelas verdades do Senhor, e não tenha medo, porque quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita, nos habilita e nos fortalece para que nós vivamos as suas santas verdades.
nós vamos ter o prazer de ouvir o Henrique Torres cantar. Ouça bem essa música e eu já volto com você, é claro. Se para provisão, previsão não há. Se o medo que eu reguei se arraigou de vez. Se estou nas trevas e às cegas, eu preciso caminhar. A fé é o pé que vai guiar. Nesse chão, eu não sei quando e onde a história terá fim. Sem garantia que lá vou receber o que pedi, mas eu bem sei que é desatino ao destino me agarrar, pois o melhor é caminhar com você. Se nos tropeços, recomeços recebi, eu nessa estrada de mão dada vou seguir. E se incerteza repentina lá na esquina me alcançar, a fé é o pé que vai guiar. Nesse chão, eu não sei quando e onde o vale terá fim. Sem garantia que lá vou receber o que pedi, mas eu bem sei que é desatino ao destino me agarrar, pois o melhor é caminhar com você, com você, com você. Vou com você e nesse chão eu não sei quando e onde o vale terá fim. Sem garantia que lá vou receber o que pedi, mas eu bem sei que é desatino ao destino me agarrar, pois o melhor do caminhar é você. Tendo consciência disso ou não, a grande verdade, segundo a Bíblia, é que o homem sem Deus, ele caminha para a morte e morte eterna. No entanto, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, então você passa a conscientemente andar na direção da vida. Você já ouviu uma música, talvez, que diz assim: deixa a vida me levar? Tenha muito cuidado com isso. Se você deixar a vida lhe levar, se você não se decidir, lamentavelmente a vida lhe levará para a morte e morte eterna. A vida lhe conduzirá para o mal. Em vez de deixa a vida me levar, você deve pensar assim: eu vou deixar Cristo me levar. Aí Cristo vai levar você para o bem
Cristo vai levar você para a vida. E não tenha medo. Como eu disse há pouco, quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita. As verdades que você tem ouvido, e eu me refiro agora especialmente verdades que você tem ouvido aqui na TV Novo Tempo, na Rede Novo Tempo. Repito a pergunta, o que você tem feito com essas verdades? Qual tem sido sua reação diante dessas verdades que o Senhor tem lhe trazido, tem lhe dado a oportunidade de conhecer? Eu lhe convido, em nome de Jesus, siga essas verdades. Não tenha medo de viver segundo a palavra do Senhor, segundo assim diz o Senhor, porque a segurança dos filhos de Deus está na sua palavra. Eu aproveito e convido você, é claro, para visitar uma das nossas igrejas. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é só procurar o site encontreumaigreja.com.br. Aí você vai descobrir a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. E acredite, lá você vai encontrar essas verdades eternas. Por isso que eu lhe recomendo procurar esta igreja, porque eu a conheço bem e eu sei que o ensinamento está baseado na palavra do Senhor. E eu tenho visto muitas pessoas de diferentes lugares, de diferentes denominações, pessoas de diferentes níveis de cultura, de situação econômica, pessoas de diferentes idades, sendo alcançadas pela palavra de Deus e decidindo viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. E essas pessoas são abençoadas pelo Senhor, são fortalecidas pelo Senhor. Oh, benditas são as verdades de Deus. Que cada dia o seu coração seja mais sensível ao convite do Espírito Santo. Como eu disse, as nossas igrejas você encontra aí no nosso site, encontreumaigreja.com.br, e os nossos cultos são sábados a partir das 9 da manhã e domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Você é convidado especial nosso. Vá mesmo à igreja, encontre as verdades de Deus e viva essas benditas verdades. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela certeza da Tua presença conosco, pela luz de Tua palavra, pelo entendimento que Tu nos dás, mas eu te peço, concede-nos também, Senhor, o poder do Teu Espírito, para que nós aceitemos e vivamos as verdades da Tua palavra. Toma cada um que participa dessa oração nas Tuas mãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tenha sempre com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que o Além dos Fatos de hoje tenha te ajudado a tomar boas decisões. Esse foi o nosso programa. Até o próximo.